Saudações tricolores, está começando mais um Globo Esporte e vamos ver as notícias do nosso Flusão. Vamos ver. O Fluminense está de olho no camisa 10 do Botafogo. Boa tarde, Matheus Ribeiro, bem-vindo. Tá de olho mesmo, viu, Kelly? Um abraço pra você, pra quem tá ligado com a gente no Globo Esporte. Olha, Fluminense e Botafogo chegaram a um acordo pela transferência do meia Savarino. Ele estava na Venezuela, né? Chega hoje ao Brasil e, dando ok ali pra negociação, vai se transferir ao Fluminense, que em contraponto vai ceder o volante Wallace Davi, de 18 anos, formado na base do clube, mais uma quantia em dinheiro também. O Fluminense estreia no Carioca dia 14, é contra o Madureira. O time principal ainda vai se reapresentar, mas teve gente que encurtou as férias e já voltou a treinar. É ou não é? Ana Flávia Nunes, boa tarde, bem-vinda. Ei, Kelly, tudo bem? Boa tarde pra você, coisa boa falar contigo aqui no Globo Esporte. Pois é, o John Kennedy, atacante do Fluminense, pediu para se reapresentar antes da data. Ele faz parte do grupo de jogadores que está com essa reapresentação marcada para quinta-feira, depois de amanhã. São aqueles jogadores que foram mais usados na temporada passada, jogaram até a semifinal da Copa do Brasil. Mas John Kennedy quis começar a treinar antes, fez o pedido e já começou a treinar então ontem, segunda-feira. John Kennedy, a gente lembra que terminou 2025 como reserva do centroavante Everaldo, sem espaço na equipe, e o próprio jogador entende que esse começo de temporada, especialmente com a disputa do Campeonato Carioca, é importante para ele, quem sabe, conseguir mais minutos e tentar aí recuperar espaço na equipe do Fluminense. Quem também está treinando normalmente são os reforços anunciados recentemente, o zagueiro James e também o lateral esquerdo Guilherme Arana. Tudo indica que eles vão estar à disposição para as primeiras rodadas do Carioca. Como a Kelly lembrou, o Fluminense estreia quarta que vem, dia 14, contra o Madureira. E eu aproveito, gente, para trazer uma atualização sobre a possível negociação entre o Fluminense e o atacante Hulk do Atlético Mineiro. Hoje pode ser um dia decisivo, tá? Porque hoje a equipe do Hulk vai sentar mais uma vez para conversar com a diretoria do Atlético, que fez uma proposta para convencer o Hulk a continuar no clube. Então, a equipe do Atlético fez a proposta, a equipe do Hulk fez uma contraproposta, então hoje pode ser que saia uma decisão. O Fluminense está, só acompanhando à distância com uma proposta pronta para fazer para o Hulk se ele decidir não continuar mais no Galo. Vamos ficar de olho, Kelly. Sem dúvida, fica de olho, qualquer coisa nos avisa por aqui. Ana, beijo, bom trabalho. Falar do Fluminense, treinou com bola já nesta terça-feira no CT Carlos Castilho. E a surpresa do dia foi a reapresentação do John Kennedy. Gente, atacante tinha um retorno previsto somente para quinta-feira, junto com os principais jogadores do elenco, mas o JK decidiu voltar para aprimorar a parte física. Tá mostrando aí agora um comprometimento. Será? Maicon Ribas, o que esperar do John Kennedy? O cara já teve milhões de chances, pisa na bola, volta, e às vezes pisa na bola literalmente, que dentro de campo tava pisando na bola, não tava jogando nada nessa reta final. Apesar de ter futebol, a gente sabe que tem, mas não tava apresentando esse futebol dentro de campo. Será que muda? Pelo menos uma atitude bacana, né? Antecipou o John Kennedy essa reapresentação para entrar em forma. Será que agora vai, amigo? Então, eu sou muito suspeito para falar do John Kennedy, eu sou muito fã do futebol do John Kennedy. Ele foi muito importante no título da Libertadores 2023, fazendo um gol em todos os mata-matas. Um gol do título. Brilhou ali. Brilhou. Só que, na minha opinião, não sei, a maioria da torcida do Fluminense também acredito que pense dessa maneira, eu acho que ele se acomodou muito com o gol do título, ele se acomodou muito com a fama que ele conquistou, né, com a idolatria que ele conquistou no Fluminense. Acho que ele se acomodou um pouco e largou um pouco a temporada de 2024. 2025... foi lá pro México, ficou naquela, fez boas partidas, depois voltou também com o status, né, de ser o substituto ali, de tentar uma vaga de ser o camisa 9 do Fluminense. Ótimo jogador, mas assim, ele tem que colocar na cabeça dele que ele é capaz, ele tem técnica, ele finaliza bem, ele é novo, ele tem como manter uma parte física com uma parte física um pouco mais longa, assim, ele tem 23, ele não, como posso dizer, ele não é um jogador, por ele ser muito novo, acredito que ele não se machuque tanto, né? Ele tem uma parte física muito boa e ele finaliza muito bem, é um ótimo jogador, ele é muito identificado com o Fluminense. Eu acho que, na minha opinião, não daria essa oportunidade para ele, acho que o Fluminense poderia ir atrás de outro centroavante, mas como já abriu brecha para ele continuar, ele tem contrato com o Fluminense e ele vai continuar no Fluminense. Vamos ver, né? Vamos ver se ele tenta mudar um pouco a cabeça, colocar na cabeça dele ser mais profissional, se dedicar mais, porque talento ele tem, o talento dele é absurdo. Converso com vários treinadores, todos eles falam muito bem do John Kennedy. Ele tem tudo para ser o centroavante do Fluminense, dependendo das contratações que podem vir aí, né? Mas o John Kennedy, assim, eu acho que ele está muito mais pelo que ele fez em 2023
pelo que ele realmente vem apresentando. Ele está vivendo de 2023, fica aquela esperança do torcedor tricolor rever aquele grande jogador, mas já se vão 2 anos se passaram, né? 2 temporadas que ele não chegou nem perto de ser aquele jogador. Você, Vene, daria mais chance para o John Kennedy? Aí tem que analisar também se chegou proposta, se não chegou. Às vezes você está com um ativo ali do clube e aí tem que botar para jogar, né? Olha, Flavinho, a minha opinião é a mesma desde os tempos de Fernando Diniz. Para mim já deu. Eu não daria chance. Nem daria mais chance. Não daria mais chance pro Já John deu, Kennedy. não aguenta mais. Inclusive, acho que o Fluminense errou ao não negociar o jogador quando teve uma boa proposta, se não me engano, do Lyon. Foi um clube que tentou contratar o John Kennedy na ocasião e aí o Fluminense acabou rejeitando a proposta. Enfim, eu não daria essa chance para ele. Eu acho que ele já teve todas as oportunidades, inclusive com o próprio Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz abraçou muito a causa. Enfim, tentou ao máximo, entre aspas, consertar esse jogador fora das 4 linhas. Mas, respondendo a sua pergunta, Flavinho, eu acho que já deu o John Kennedy ao Fluminense. Eu acho que se a diretoria receber alguma proposta para negociar o jogador, seja por empréstimo ou até mesmo uma venda, que faça logo, porque acho que o John Kennedy, com a camisa do Fluminense, ele já entregou tudo que ele poderia entregar. Foi muito importante o título da Libertadores, mas acho que já não dá mais para ele. Ô, Vene, falando do Pedro, vinda do Caio Jorge, não tem como prestar o Pedro, não? Pô, acabei de defender o Pedro no Flamengo. Tem vaga, tem vaga. Esquece. Não, o Pedro ele tem vaga em qualquer todos os time do clubes. Brasil. Tem vaga. No Flamengo, inclusive, ele sendo 100% fisicamente, para mim ele é titular. O Fluminense renovou com o Samuel Xavier. Estava bem no ano passado, fez uma boa temporada, o contrato estendido até dezembro de 2027, assim como o Fábio. A avaliação é que Samuel Xavier teve um bom rendimento em 2025. Renovação segue o padrão adotado pelo Fluminense de preferencialmente não manter jogadores com vínculos se encerrando no final de temporada, que pode acabar perdendo jogador de graça, né? O Samuel Xavier viveu a temporada mais artilheira da carreira em 2025. Foram 7 gols e 3 assistências, titular absoluto do Fluminense, 57 partidas disputadas na justiça, né? Renovar com o Samuel ou pensar diferente? Não, penso igual. Eu sou super fã do futebol do Samuel Xavier, acho um jogador muito dedicado, Encaminhou, profissional. o Igor tá me corrigindo, encaminhou, não renovou. Encaminhada a renovação. Não tá certo. Não assinou, né? Mas mesmo se confirmar, eu acho que não é um negócio ruim. O Samuel Xavier é líder do grupo. Na minha opinião, ele tem que ser o capitão em 2020, nessa temporada agora de 2026. Um jogador excelente, muita experiência, inteligente. Ele sabe usar a idade que ele tem, ele sabe, apesar de ter uma idade avançada, ele sabe usar dentro de campo a hora de atacar, a hora de defender. É um jogador que tem assistência, faz gol, é líder, conhece o clube, é muito identificado com a torcida do Fluminense, com o clube também. Deve permanecer até por questão também do mercado, questão de lateral direito do mercado está muito fraco, né? As opções estão não tem muitas opções para trazer. Eu acho que já tendo uma opção igual o Samuel Xavier, que é dedicado, se cuida, dentro do elenco, acho que mantê-lo seria excelente. Ele está com 35 anos, então jogaria mais 2 temporadas aí, fecharia com 37. Aí tem que ver cada caso, né? Porque ele mostrou uma boa condição física nessa última temporada. Exatamente. Acho que a idade não está pesando, por enquanto, para o Samuel Xavier. E os jovens, o Fluminense ganhou a primeira partida da fase de grupos da Copa São Paulo, a garotada de Xerém. Os moleques venceram os meninos do Água Santa de São Paulo por 2-0. Os gols foram de Wagner e Kelvin. E com o resultado, o Fluminense chegou a 3 pontos, termina a primeira rodada na liderança da chave. Na quinta-feira, o Flu enfrenta o Brasiliense pela segunda rodada da competição. E aí os principais jogadores da categoria estão aqui se preparando para o início do Campeonato Carioca, né, Ribas? E vai com o time, de certa forma, o sub-20 alternativo para a Copinha. Mas é uma vitrine, talvez, que aí algum dinheirinho com esses jovens que ficam realmente uma grande exposição na Copa São Paulo e pode, né, puxar algum jogador que se destaca também para fazer parte do grupo principal. Você ainda defende a participação do Fluminense na Copinha? Defendo. Apesar que o Flamengo ele não participou, né? Não jogou. Mas o Fluminense eu defendo muito a participação do Fluminense, até porque é uma competição tradicional. O time do Fluminense tem aquele histórico de ter os moleques de Xerém, de estar sempre aparecendo. É uma vitrine absurda. A torcida do Fluminense tem um pouco de bronca com o próprio treinador, em questão de não usar a base, né? Então acho que essa questão do Fluminense jogar a Copinha e ficar olhando alguns jogadores, a torcida do Fluminense não fica tão esperançosa em vê-los em campo, porque o departamento de futebol do Fluminense não usa tanto a base, na minha opinião, não usa, né? Tem opções de usar e não usa.
Então, eu acho que separando essa questão da Copa São Paulo de Júnior, precisa sim participar, mas a torcida do Fluminense não precisa ter, acho que não precisa ter tanta esperança em vê-los em campo no profissional, porque, infelizmente, o departamento de futebol do Fluminense, na minha opinião, não visa muito a base. Inclusive, está negociando um jogador da base, que é tratado como promessa, para contratar o Savarino. O Wallace Davi, o volante, que é considerado uma joia. Me corrija se eu estiver errado, é tratado como promessa, não é? Tratado. Eu tive contato com ele no final do ano, apesar de ele ser muito novo fisicamente, na aparência muito novo, mas ele já é marcado como um jogador clássico da posição, apesar da idade ele ser muito novo, ele é um volante, camisa 5 clássico, muito bom jogador. Chuta bem, né? Chuta bem, mas é aquilo, ele é novo. Assim, aí vem aquela questão que a gente estava conversando nos bastidores. Realidade é promessa. O Savarino vem, não entrega nada e o Botafogo acaba vendendo o Wallace Davi por uma fortuna. A torcida vai cair dentro. Mas também pode acontecer o contrário. Savarino vir, trazer título, entregar e o Wallace Davi não vingar. Mas aí, assim, futebol é um risco, né? Futebol, assim, é uma aposta. Então, eu lembro do André, que quase foi pro Botafogo. Foi bem parecida a história. CRB, quase foi pro Botafogo. Desvalorizado. Terceira, quarta opção de volante no Fluminense. Aí o Hudson se machucou. Foi isso mesmo. E quem mais era o volante? Lembro se o Wellington tava. Deu a volta por cima. O André acabou... Aí descobriram, gente, que o André é bom de bola. Ele tava ali treinando todo dia. Será que o André escondia o jogo durante os treinos? Tem coisa que a gente vai morrer sem saber no futebol. Ou às vezes tem isso, né? Não aparece tanto no treino e no jogo surpreende, personalidade. Mas você é a favor dessa troca, Savarino? Não é exatamente uma troca, tem uma compensação. E assim, aí? É uma aposta. Pode dar certo, não pode dar, mas arriscaria. Acho que eu arriscaria. Pra ter o Savarino, né? Acho que arriscaria. O Savarino é um jogador consagrado, muito bom jogador. Acho que encaixaria muito bem no time do Fluminense. Tem características diversas, né? A meia, chuta de fora da área, joga pelos cantos, é um jogador criativo. Acho que no Fluminense caberia, sim. Caberia. Até por causa da carência do Fluminense dos dois pontos, né? O Fluminense tem dois pontos que não são tão criativos. O Fluminense tem dois pontas de força. Características diferentes. Que não são tão criativos. E o Fluminense, a torcida do Fluminense gosta do Canóbio mais porque ele marca do que ele joga. Então acho que o Savarino, por jogar no meio também nas pontas, acho que agregaria muito ali o elenco. Para fechar o assunto, o Fluminense tem novidade nessas situações, nessas novelas aí, Hulk, Savarino, o torcedor tricolor fica perguntando, o Hulk chega, o Savarino vem, nada novo de ontem para hoje, aí, Venê, você que é o cara da apuração. Então, pelo que eu telefone, drone, e aí? Pelo que eu soube lá do Atlético Mineiro, eles não querem negociar o Hulk com o clube brasileiro. Não é o desejo deles. Essa é a dificuldade. É a dificuldade. Assim, não sei se o Hulk de fato aceitaria jogar no Fluminense. Repito o que eu falei ontem aqui, eu acho que não vale um investimento altíssimo para você ter o Hulk, tendo em vista a idade do jogador. 39. Acho que é um jogador assim, eu gosto demais do Hulk, mas hoje, se eu fosse dirigente, eu não faria nenhum investimento altíssimo para ter esse jogador. Mas pelo que eu soube do Atlético Mineiro, a diretoria lá não quer negociar o Hulk com o clube brasileiro. E eu acho certo também, tá? Porque teoricamente você reforça um rival. A situação do Savarino está voltando, né? Isso aí também serve para a gente entrar no assunto do Botafogo. O Savarino vai voltar, ainda vai conversar, se reunir e fica muito em relação ao desejo do jogador de ir para o Fluminense nessa transação com o Wallace Davi ou o desejo dele de permanecer no Botafogo. O clube já mostrou que quer passar o Savarino. O empresário do Wallace Davi, ele está pronto para fazer o negócio porque a informação... Tudo indica que vai rolar, né? A informação que ele tem é que o Savarino vai aceitar. É porque só estão esperando ele, de fato, retornar por conta desse problema aí, a geopolítica. É importante essa informação, né? Exatamente. É porque eu tive que conversar com o empresário dele envolvendo outro jogador do Corinthians, o Maicon. E aí eu perguntei sobre essa situação e ele falou, cara, pelo que eu entendi, a informação que a gente tem, o negócio está feito, assim. Só está esperando o Savarino voltar para ele dar o ok, até porque a proposta para o Savarino é muito boa. Ele vai receber um aumento salarial, além disso, um tempo de contrato maior, porque o atual contrato dele com o Botafogo tem mais 2 anos de duração. E lá ele vai receber pelo menos 4 anos no Fluminense. Então, para ele é maravilhoso. Ele vai continuar no futebol brasileiro, um aumento salarial, vai para uma equipe que vai disputar a Libertadores também, e ele continua no Rio de Janeiro. Para ele, tá ótimo. Eu, no lugar dele, aceitaria. Tudo indica, hein? Tudo indica, então, que Savarino vem pro Fluminense. Porque a todo momento a diretoria quer me vender. Ah, é? Vocês querem me vender? Você não está mostrando então muita vontade de ter o funcionário, né? Se não me querem, então eu vou para um lugar que se eu fosse o Botafogo, eu não faria esse negócio. Eu acho o Savarino extremamente importante.
Olha, o Glorioso treinou na manhã de hoje, já sob o comando do novo técnico. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal caso ainda não seja inscrito e espero você no próximo vídeo.